bom dia. Eu sou a professora Rosane Monerá, da Universidade Federal Fluminense, e eu hoje vou falar sobre o contrato de comunicação. A noção de contrato de comunicação ocupa posição central na teoria semiolinguística de análise do discurso. Consiste em um acordo estipulado tacitamente entre os sujeitos do ato comunicativo, o eu e o tu. Contrato esse alocado em um determinado tempo e espaço, concebidos como situação comunicativa, sob um dado propósito comunicativo que reflita, ao mesmo tempo, algum setor da atividade humana e uma dada intencionalidade do emissor do discurso. Esse conceito é tomado de empréstimo ao domínio jurídico e se refere ao conjunto de condições em que se realiza qualquer ato de comunicação, qualquer que seja a sua forma, oral, escrita, monolocutiva ou interlocutiva, e na contemporaneidade digital. Para compreender como se estrutura o contrato de comunicação de um ato de linguagem, é preciso então olhar para a situação comunicativa em que se estabelece a troca entre os parceiros, uma vez que a existência de um contrato pressupõe que eles pertençam ao mesmo corpo de práticas sociais e estejam em acordo sobre as representações linguageiras dessas práticas. As características que compõem a situação comunicativa são, assim, físicas, identitárias e contratuais. Nesse sentido, o contrato de comunicação define os papéis que os sujeitos sociais, o eu comunicante e o tu interpretante, devem desempenhar de acordo com a situação de comunicação em que se inserem. Trata-se, portanto, de um ritual sociodiscursivo que fornece um estatuto sociolinguageiro aos diferentes sujeitos da linguagem. Por conseguinte, para interpretar um ato de linguagem, é necessário levar em consideração o contrato correspondente à situação comunicativa em que esse ato foi produzido, bem como as coerções materiais que o determinaram. Fica claro, diante disso, que tal relação contratual depende não apenas do estatuto social dos envolvidos, mas é configurada a partir de elementos do contexto situacional e do jogo de interesses ali envolvido. Esse contrato pressupõe não só as restrições reguladas pelos níveis situacional, comunicacional e discursivo do ato de linguagem, entendidas como a expectativa de relacionamento que a situação de comunicação impõe aos parceiros, mas também possibilita estratégias. O conceito de estratégia advém do discurso militar, cuja metáfora é aplicada na semiolinguística para designar as escolhas discursivas feitas pelo emissor da mensagem de acordo com cada contrato de comunicação, ao visar, conscientemente ou não, a influência sobre o receptor no efeito de convencê-lo, de persuadi-lo ou de seduzi-lo. Assim, pode-se dizer que o sujeito é sobredeterminado pelas restrições do contrato, mas que, ao mesmo tempo, dispõe de uma margem de manobra que lhe possibilita escolhas discursivas e expressivas. Por fim, mas não menos importante, cabe lembrar as palavras de Charrodot no Dicionário de Análise do Discurso, quando estabelece uma relação entre contrato e gênero. A teoria do contrato remete a uma teoria do gênero, pois pode-se dizer que o conjunto de coerções trazido pelo contrato é o que define um gênero de discurso. Pode-se falar, então, de diferentes contratos de comunicação, tipos ou gêneros, como o publicitário, de informação, de entrevistas, de debates televisivos, da relação médico-paciente, da situação de sala de aula entre professor e aluno e muitos outros. Todos com papéis definidos, submetidos a restrições, mas com margem de manobras para, de alguma forma, subvertê-las.